Olá, eu sou Patrícia Mendes, esse é o podcast Segunda Chance. Mais uma sexta-feira nós estamos aqui para falar do amor de Jesus e testemunharmos desse amor incrível. Que Deus possa te abençoar. Se você não assistir hoje ao vivo aqui no Instagram, a live estará gravada. Depois você poderá ver pelo Spotify, ouvir pelo Spotify e ver pelo YouTube, ok? Falando nisso, já quero até deixar avisado para vocês. Hoje essa live vai estar apenas no Instagram. Quem tiver interesse de vê-la ou revê-la, ela estará no Instagram. Amanhã à tarde eu vou colocar a live tanto no YouTube quanto no Spotify, tá? E eu só estou dando esse delay aí entre hoje e amanhã, é porque amanhã cedo eu tenho um compromisso muito cedo e não vai dar tempo de fazer as edições. Então, para você que aguarda entrar no YouTube ou Spotify, só vai ser esse delay aí de 24 horas, mas amanhã nós vamos estar lá para continuar esse trabalho. Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nossa, hoje vocês estão rápidas, meninas, rápidas. Sandrinha, tudo bem? Vanessa já colocou até o título aqui. Obrigada, Vanessa. Boa noite. Claudinha, boa noite. Bruna, boa noite. Saudades também, Vanessa. Eu não tenho tido tempo de conversar, né, Vanessa? Tô em falta com você, com todo mundo, viu, Van? Para vocês entenderem, até minhas madrugadas têm sido difíceis. Ai, mas como eu gosto de ver vocês aqui na sexta-feira. Eu não falo muito isso para vocês, mas saibam que todas as semanas, quando eu entro aqui para a gente falar do amor de Jesus, eu sinto uma alegria imensa de estar com vocês. É muito bom estar com vocês, gosto mesmo. Oi, Val, tudo bem? Pastor Glauber. Pois é, Clau, parece que eu abandonei, mas eu não abandonei. Que bom que vocês estão aqui. Bom, informando mais uma vez, para quem não estava de início, essa live vai estar gravada. A gravação para o Spotify e para o YouTube só entra amanhã à tarde, tá bom? Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque as edições levam um pouco de tempo e amanhã eu tenho que sair muito cedo. E aí, gente, me contem como foi a semana de vocês. Me digam, contem-me tudo, que eu quero saber. Como que vocês passaram a semana? Boa noite, Val. Me contem como que vocês passaram a semana. Como foi a semana de vocês? Escrevam aqui para mim, deixa eu saber, me contem tudo. Digam para mim. Foi boa? Foi difícil? Foi pesada? Foi ruim? Me contem, me falem. Falem aí, meninas. Como é que foi? Eu tô dando um tempinho para ver se a gente consegue avisar algumas pessoas que a gente está ao vivo, para que a gente possa começar a live já já. Tentando avisar alguns aqui, porque o horário da live cada sexta-feira está sendo um horário, mas não se preocupem, porque quando é mais tarde a gente tem que deixar gravada mesmo, porque a maioria das pessoas vê no outro dia. E aí a gente já vai começar. Ai, que bom estar aqui com vocês. Espera aí, gente, que eu já dou atenção para vocês. Eu tô falando com o povo aqui. Esse testemunho de hoje, gente, vai ser tão lindo. Vocês vão amar. Muito lindo.
A Val tá dizendo que foi boa, tirando uma dor de cabeça, porque estando com Jesus sempre é bom. Eu concordo, sempre é bom. Vanessinha tá dizendo que a semana foi puxada, a Cláudia tá falando que... Ô, Clau, foi desse nível, Clau. Deus seja com você, Clau. Ai, porque Deus... Ah, isso mesmo, isso mesmo. Olha que legal. A Clau falou que sexta-feira passada ela perdeu a live porque a internet dela resolveu não funcionar e agora essa semana ela já melhorou até o plano para ela estar aqui todas as sextas-feiras. Isso é muito bom. Isso é muito maravilhoso. Bom, gente, como toda sexta-feira, a gente já vai começar, independente de estar com gente ou não, para a gente poder, né, andar no horário aqui. Depois as pessoas vão assistindo. E, como sempre, a gente vai deixar os nossos comentários desativados para que a nossa convidada se sinta à vontade com a gente, né, e se sinta especial. E vamos deixar os nossos comentários, se necessário, aqui nessa bolinha com um ponto de interrogação, ok? Eu quero convidar, então, vou mandar o convite para a Rosana, que é a nossa convidada de hoje, para que a gente possa convite. Se não chegar, você pode me enviar. E a gente vai fazer uma oração para que a gente possa começar a nossa live. Conseguiu, Rô? Tô tentando aqui. Você entrou, mas eu não tô te vendo. Pois é, eu tô vendo você, mas parece que você não tá me vendo, né? Não tô te vendo. Sai que eu te mando o convite de novo, não tem problema. Pode sair, entra de novo que eu te mando. Tá joia. Quem sabe faz ao vivo, gente. A vida é assim. Vamos lá. Ultimamente, o Instagram, nos convites que a gente está mandando, tá dando uns perrenguinhos, né? Mas talvez seja o horário, é um horário que tem muita gente no Instagram. Então, Tá me vendo você tá me... agora? Não tô te vendo. Deixa eu te Alguém tá explicar. vendo? Me manda o convite Deixa eu como você me chamar mandou você. aquela hora. Ok, Isso. Pode sair e beleza. voltar. Ok. Tudo natural aqui, né, Vanessa? É tudo natural. Só quem participa ao vivo é que vê como é natural. Tudo natural. É assim. Mas vai dar certo. Fiquem tranquilos. Ei, Vamos ver. Isso! Muito bem, deu certo! Maravilha! É assim mesmo, Rô. Quem faz ah, ao vivo é assim. é, A gente é artista aqui, minha filha. Não tem jeito. que bom. Ai, muito bom, muito bom. Paulinho, tudo bem, Paulinho? Inês? Tem bastante gente entrando agora. A gente só quer agradecer a Deus porque nós estamos aqui. Para quem está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Nós, todas as sextas-feiras, às 9h45, nós estamos aqui para falar do amor de Deus, para receber pessoas que compartilham com a gente testemunhos lindos. A gente sai daqui toda sexta-feira assim, estarrecido, porque é uma história mais linda que a outra de pessoas que perceberam nitidamente o agir de Deus na vida delas. E para nós isso tem sido um presente, pelo menos para mim. Cada vez que eu venho aqui na sexta-feira, eu saio daqui mais revigorada, mais fortalecida. E tenho dito para as pessoas que desde quando eu coloquei no meu coração que a live começaria com todos os problemas que eu estava vivendo no momento, na minha história, que eu tenho vivido, eu tenho sentido assim, é um momento de refrigério, é um momento que Deus refaz as forças e que você entende que Deus é Deus e que Ele está cuidando de todas as coisas. Então, Rô, se sinta muito bem-vinda aqui com a gente. Você está aqui para a gente te ouvir hoje e a gente desmembrar um pouquinho mais desse amor que Deus é capaz de sentir pela gente, né?
Então É eu queria verdade. convidar todo mundo para a gente fazer uma oração, convidando Deus para estar com a gente. Vou desativar os comentários e para quem nunca esteve com a gente, aqui do lado do local onde a gente faz comentários, tem um balãozinho com um ponto de interrogação. Esse balãozinho você pode escrever o que você quiser durante a live. Eu só tiro os comentários porque os comentários atrapalham quem está falando. E aí, como ela vai estar expondo, vai estar falando, é a primeira live dela, então, para que ela se sinta bem à vontade e a gente não deixar ela dispersa e nervosa, a gente tira os comentários e depois a gente volta os comentários no final para que a gente possa ler e saber o que vocês acharam e como que vocês viram tudo isso e se tem alguma pergunta para fazer para ela. Aproveitem, a Rosana é advogada. Se você tiver alguma pergunta, hoje é o dia, tá bom? Bom, nós vamos desativar aqui os comentários e nós vamos fazer uma oração. E eu queria convidar vocês para que a gente feche os olhos, onde quer que você esteja aí na sua casa. Nós vamos fazer uma oração convidando Deus para que Ele esteja aqui com a gente. Santíssimo Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui para falar do teu amor e ouvir também, Senhor. Sim, sim. Nesse momento queremos pedir que a tua inspiração tome este lugar, tome a casa da Rosana e também cada lar aonde esta live vir a chegar e ser ouvida ou ser vista, para que cada pessoa que passar por ela possa sentir o refrigério do teu poder e a certeza de que temos um Deus poderoso cuidando de todas as coisas que diz respeito à nossa vida. Nós pedimos também, Senhor, neste momento, que se houver pessoas aqui que passarem por aqui ou que estão aqui neste momento, aflitas, que estão com algum problema sério, alguma coisa grave que pode estar acontecendo, algum temor, algum medo, neste momento eu quero pedir para que os anjos do Senhor se acampem ao redor dessas pessoas e que o Senhor Jesus as abrace e dê a certeza de que o Senhor está tendo o controle de tudo sobre a vida delas em tuas mãos. Nós te agradecemos por este momento, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Bom, Rô, cada vez que vem uma pessoa aqui, eu sempre penso num personagem, mas hoje eu não pensei em um personagem. Hoje eu queria dar continuidade ao Dia Internacional da Mulher. E eu pensei em algumas mulheres muito especiais da Bíblia, que foram mulheres corajosas. E eu acredito que a coragem, ela tem muito a ver com você. Né? O pouco que eu te conheço, o pouco que a gente já teve, assim, o pouco que a gente conviveu, mas a gente teve tanto contato, assim, de amizade, que eu entendi que você era uma mulher muito corajosa. Então, eu queria primeiro dizer para todas as mulheres que passarem por essa live de hoje, nós estamos na sexta-feira, dia 10 de março, dia 8 de março foi comemorado o Dia Internacional da Mulher, e eu queria falar de algumas personagens para encorajar você que está vendo a gente aqui. A primeira mulher que eu me inspirei de falar é a mulher de Noé. E eu fiquei pensando na mulher de Noé, pensando na coragem dessa mulher se submeter ao plano de Deus e confiar na palavra do seu marido para viver aquele momento tão difícil que era pregar o evangelho no meio de pessoas corruptas e ímpias que não queriam saber de Deus, e ela aceita esse plano e ela decide abraçar isso com seu marido. Porque eu fico pensando se naquele momento ela não tivesse entendido o plano de Deus e abraçado a Noé e dito, olha, estamos juntos nessa situação, muitos problemas teriam acontecido. E ela teve coragem de confiar em Deus. Então, eu digo para você assim, se você está passando alguma situação onde você não está entendendo nada, porque com certeza aquelas pessoas não tinham visto nunca chuva, aquelas pessoas não tinham vivido um dilúvio, não sabiam do que se tratava, mas ela teve fé e coragem para viver aquilo. Então, se você estiver vivendo um momento que você não está entendendo nada, confie no Senhor, porque Ele sabe o que Ele está fazendo.
A outra mulher que eu queria comentar é Débora, que foi uma mulher que, apesar de ela ser casada, Deus instituiu Débora como juíza em Israel. E pelo poder de Deus, Débora foi uma das pessoas mais importantes em uma das guerras mais sangrentas, e o povo de Israel venceu pela autoridade dessa mulher. E tem gente que diz que a Bíblia ela é machista, mas quando a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo o quanto que existem mulheres que são mencionadas de maneira muito especial e já eram muito poderosas naquele tempo, né? A outra mulher poderosa que a gente conhece da Bíblia, que eu amo, é Esther. A Esther teve coragem para se posicionar. Ela teve coragem para defender um povo com oração e jejum e muita estratégia. Fica para você uma mensagem assim muito clara. Às vezes na nossa vida nós não vamos saber o que fazer e como fazer. Mas Deus já nos deixou armas bem poderosas. Jejum, oração e o Espírito Santo. Então eu queria dizer para você, tenha coragem. A gente também tem outra mulher, que é Ruth. E Ruth, ela foi muito corajosa, porque ela deixou a sua terra natal, o seu povo, e ela foi viver no meio de um povo que ela não conhecia, e Deus a abençoou grandemente pela decisão que ela tomou, restituindo e restaurando a vida dela. Então, se você está desanimada, se você está com medo, se as coisas não têm dado muito certo, tenha coragem e pergunte para Deus quais são os planos que Ele tem para a sua vida, que com certeza Ele vai se mostrar para você. Outra mulher é Abigail. E eu gosto da história de Abigail. Abigail me deixa fascinada. Ela tinha um marido insuportável, né? Insuportável. Aquele homem era um homem tolo, um homem difícil, um homem extremista. Mas Abigail teve coragem de enfrentar a situação do seu jeito delicado, silencioso, e por causa disso ela salvou toda a sua família. Ela salvou a sua casa, porque Davi estava com sangue nos olhos para destruir a todos por causa do marido dela, que era Nabal. E pelo amor e carinho de Abigail em sair em prol de resolver o problema de Davi, da alimentação do pessoal que estava com ele, e de falar com ele sobre quem era o seu marido, para que ele desculpasse, perdoasse, mas não usasse de violência, ela salvou todo mundo, e eu acho isso incrível. E se você tem alguém muito assim, difícil em casa, muito complicado, entregue seu caminho ao Senhor, porque Deus ele faz coisas incríveis para cuidar da gente. A última mulher que eu queria falar é Maria, a mãe de Jesus. Ai, gente, é incrível Maria, né? Porque Maria era uma menina de 17 anos. E ela também teve coragem de acolher o plano de Deus para a sua vida. No meio de um povo preconceituoso, muito mais do que hoje, a gente nem imagina o que é aparecer grávida do nada, no meio de pessoas que não aceitavam, ela corria o risco de ser apedrejada. No entanto, Deus a preserva, o anjo aparece, conversa com ela e ela corajosamente, ela decide aceitar o plano de Deus. E o ventre dela abrigou o nosso Salvador. A verdade é que, por uma mulher, o pecado entrou neste mundo e por uma mulher, o Salvador veio nos salvar. Então, você é mulher, nós não temos um dia especial. Todos os dias são especiais para nós que somos mulheres. E aí, nem eu nem a Rosana sabemos as lutas que você tem enfrentado na sua casa, no seu trabalho, na sua vida. Mas a gente sabe que existe um Deus que está acima de tudo que acontece nessa terra e Ele está cuidando de você. Não sei qual é a dor que você tem, nem que você está passando, nem os traumas que talvez um dia você já passou e que hoje você está tentando se equilibrar, né, entre a sanidade e a espiritualidade. Não importa.
Importa que nós temos um Deus, que Ele é um Deus que restaura, Ele é um Deus que não mede esforços para a salvação, Ele é um Deus que não mede esforço para restaurar nossa vida, nossa mente e nosso coração. Então, confia no Senhor. E é com esse pensamento que eu vou apresentar para vocês a Rosana. Rosana é minha amiga do coração. O nosso amor foi construído de uma maneira muito silenciosa, carinhosa. Nós éramos vizinhas. Na verdade, eu vou contar para a Rosana agora. Quando eu cheguei no prédio para morar, no prédio da Rosana, eu vi aquela mulher loira, bonita, poderosa. E eu olhei e falei assim, nossa, como ela é bonita. E ela estava entrando no apartamento dela e eu estava subindo para o meu, estava lá toda maloqueira. E ela chegou toda linda, né? E eu olhei e falei assim, nossa, essa mulher é muito poderosa. Gostei dessa vizinha minha já. E aí a gente, tipo assim, se cruzava no corredor e nosso amor foi sendo construído assim, né, Rô? A gente foi, tipo, se apegando, e a gente nunca foi assim tão próxima, mas a gente, quando tá junto, a gente é muito próxima, né? Então, eu gosto muito dessa amizade que Deus nos deu, que é a minha e a sua. E eu agradeço muito. E neste momento, eu queria que você se apresentasse e você contasse para as pessoas quem você é, né? Que você falasse para as pessoas um pouquinho sobre você. Ok. Gente, boa noite para quem está nos ouvindo. Né? De antemão, eu quero agradecer a Paty pelo convite. Para mim, assim, é uma honra, né? Ela está me dando uma grande honra de poder estar aqui contando um testemunho lindo da minha vida. E eu agradeço a quem veio também, né? Achou um tempinho aí para estar aqui conosco ouvindo. Mas vamos falar sobre mim, né? Falar sobre a gente é difícil, né? Mas assim, a Paty já falou, sou advogada e já caminho aí nessa área do direito quase 20 anos. E além de advogada, sou mãe, esposa, tenho 2 filhos, né? E inclusive um é pastor, graças a Deus, né? O Senhor conduziu meus filhos, assim, eu sempre falo que desde o ventre eu orava para que Deus conduzisse os meus filhos, né? No melhor caminho, sendo direcionados mesmos pelo Espírito Santo, e hoje eu posso ver esse agir de Deus na vida dos filhos, né? Sou grata ao Senhor. Sou casada, meu marido chama Clebson, tem sido uma bênção na minha vida também. E além disso tudo, o mais importante, na verdade, disso tudo, é que eu sou uma serva de Deus, né? Uma mulher que, assim, tem um prazer imenso de falar que é filha de Deus. Isso, para mim, é o Verdade. mais importante. Porque não adianta nada, né, se você não tiver a presença do Senhor na sua vida. Então, assim, eu sou grata a Deus pelo amor, nós estamos falando de amor de Deus, né? Imensurável dele para com a nossa vida, para com a minha vida, que eu tenho vivido isso no meu dia a dia. Amém, Rô. Ô, Rô, você é advogada de qual área? As pessoas podem estar curiosas. Então, eu milito, né, na área da família, direito de família, mas o nosso escritório, ele trabalha também na área previdenciária, direito do consumidor, e nós estamos aí, caminhando, e o Senhor abençoando. Amém. Mas assim, a Amém. minha Ela é minha parte, advogada né, também, viu, gente? Eu queria só dizer, ela é minha advogada também. sou também. Um prazer. Obrigada Um pela prazer confiança, né? mesmo. Muito, Rô. Ô, Rô, a gente tem testemunhado aqui de coisas incríveis que Deus tem feito na nossa vida. Conta um pouquinho pra gente a sua história, né? De onde você vem, seus sonhos, seus planos. Conta um pouquinho pra gente. Sim, com certeza. Então, primeiro eu vou começar assim, falando da minha infância um pouquinho para a gente conseguir chegar onde eu quero chegar.
Eu estou falando da minha profissão, que eu sou advogada, a gente está falando de sonhos. E era um sonho que eu tinha ainda criança. Quando eu tinha 6, 7 anos de idade, eu já tinha uma convicção dentro de mim que eu queria ser advogada. Então, assim, quem me conhece desde aquela época, né, sabe que isso que eu estou falando é verdade. Mas, assim, nem tudo é fácil. Então, foi, assim, um árduo caminho, uma trajetória bem complicada para que eu conseguisse chegar onde eu cheguei hoje, em termos, assim, de realização de sonhos, né? Não estou falando de status, não estou falando de nada disso, né? Riqueza, dinheiro, porque eu não tenho, não. Mas sonho. E assim, eu consegui mesmo estudar quando eu tinha 30 anos, né? Que eu comecei com 26 anos, com 30 anos eu me formei e tudo eu dependi 100%, assim, plenamente do Senhor. Se não fosse Deus, eu não teria chegado onde eu cheguei e realizado esse sonho. Então, assim, eu sou uma mulher que sonha. Eu sou uma sonhadora, eu sou igual o José. Eu Que bom. sonho muito porque eu creio. Eu sonho porque eu acredito que existe um Deus que realiza sonhos. E E a eu sua infância foi vivo. difícil? Foi uma infância muito difícil, né? De muita dificuldade, não era fartura, a gente não passava necessidade, mas também a gente não tinha fartura. Então, aquela infância é muito difícil, do básico, somente, nem o básico, na verdade, a gente tinha, né? E eu fui lidando, convivendo com essa realidade. Cresci, comecei a trabalhar muito cedo, porque eu precisava, minha família precisava, né, da minha ajuda. E assim, sempre tive uma vida, assim, eu nunca fui uma pessoa que teve uma vida fácil. Sempre foi muito difícil para mim, tudo com muita dificuldade. Você Mas nasceu em que cidade? não, Valadares? eu nasci no Espírito Santo, na cidade Ok. de Baixo Guandu. Fui lá só para nascer. Eu brinco com a minha mãe que eu fico muito brava com ela, que ela tirou meu título de mineira, que eu tenho tanto orgulho. Naquela época, o pessoal procurava muito essas cidadezinhas assim, que era divisa de um estado, que eu morava naquela região ali de Resplendor, e Baixo Guandu é muito pertinho, é divisa do estado, Espírito Santo com Minas. Então ela foi lá para fazer uma cesariana. Então eu estive lá só para nascer, mas sou mineira, né? Morei a vida toda Ok, em Minas Gerais. ok. E aí você passou a sua vida, quando você, mais ou menos com que idade você começou a trabalhar para ajudar a sua casa? Com 12 anos, eu já comecei a fazer algumas coisas, mas fixo mesmo foi aos 15 anos de idade. Aos 15 anos. E aí você ainda não, apesar de sonhar com o direito, você não via perspectiva talvez sobre isso pelas condições que você estava. Não, jamais, perspectiva nenhuma. E realmente não existia. Porque eu ganhava muito pouco. Aquela época era uma época que as leis, né, trabalhistas, elas não eram tão eficazes quanto são hoje. Então, Exatamente. assim, a gente ganhava aquilo que era proposto pelo patrão e pronto, era aquilo ali. Né? Você não tinha, assim, uma certeza de que você ia ganhar um salário mínimo, você não tinha, você não tinha essa perspectiva de que se você estivesse ali, você fosse demitida igual hoje, né? Você tem aqueles direitos trabalhistas, não era bem assim. Então, ganhava muito pouquinho, né? Uhum. E aí, em que momento que você percebeu que a sua história poderia mudar? Que você poderia conseguir, de alguma forma, chegar
a fazer o que você tanto sonhava? Que momento isso aconteceu? Então, tudo é coisa de Deus. O que ocorreu? Com 16 anos, eu arranjei emprego numa clínica de ultrassonografia, no Hospital São Lucas. E ali, eu comecei a trabalhar e o médico que eu trabalhava com ele gostava muito de mim. E ele eu já trabalhava há uns 3 anos com ele. E apareceu uma oportunidade de emprego muito melhor para mim, num outro setor que ele trabalhava. E ele, quando ele viu essa porta aberta, ele falou assim, essa porta, ele é que ia indicar uma pessoa para assumir. E como eu já trabalhava com ele há um bom tempo, ele gostava, tinha confiança em mim, ele viu em mim, né, uma pessoa confiável para assumir esse trabalho. E lá eu trabalhava de 14 às 18, eram apenas 4 horas de trabalho, e eu ganhava do que eu ganhava lá na clínica com ele. Mas ele não me deixou sair, então eu fiquei nos 2 empregos. E aí eu fiquei ganhando bem. E ele falou comigo assim, Rosana, eu estou colocando você nesse emprego, te dando a oportunidade, você tem condições de ficar lá até 4 anos, que é o meu mandato. Então, nesse período, é o tempo que você tem para cursar uma faculdade. Eu vou colocar você lá dentro se você me prometer que ainda hoje você vai procurar uma faculdade e vai se inscrever no vestibular. Estava na época do vestibular. Uhum. E ele falou assim, você só vai ter esse emprego com essas condições. Se você falar para mim que não vai fazer, eu não vou colocar você lá. Então, ele me fez, Deus assim me conduziu, usou essa pessoa, né, esse patrão, para me colocar dentro da faculdade. E o tempo que eu precisei estar na faculdade, eu tive meu emprego. Aí eu passei nesse período em outro concurso, e aí eu saí para trabalhar em outro lugar concursada. Você, né, durante esses acontecimentos, você percebia Deus com a pouca idade ou você não percebia? Como que era isso na sua cabeça? Eu sempre percebi Deus na minha vida. Nos detalhes eu vejo Deus. Eu presto muita atenção, porque Deus fala muito comigo através dos detalhes. Nas mínimas coisas eu percebo a mão de Deus. Então você percebia, mesmo tendo pouca idade, você sentia que Deus estava conduzindo, Eu né? tinha certeza. Eu acho isso interessante porque, assim, muitas vezes na vida, a gente fica numa luta, eu tenho entendido um pouco isso, a gente fica numa luta que a gente quer muito uma coisa. Eu sempre digo assim, quando a gente quer muito uma coisa, a gente precisa desconfiar da gente e confiar mais em Deus, né? Porque se a gente permitir, só permitir, entregar para Deus aquela situação. Eu tenho escutado muito pessoas falando sempre, mas agora de uma forma muito mais abrangente. Ai, Deus não está me ouvindo. Ai, eu falo com Deus, Deus não percebe. Ai, eu falo com Deus, Deus... Parece que Deus não vai fazer nada, não vai acontecer nada. Gente, olha só. A Rosana fala que ela está numa vida ali que é uma vida, né, de uma pessoa sem possibilidades, zero possibilidades. E esse trajeto que Deus faz em silêncio, que é impressionante e é incrível, né? Porque você falou, com 6, 7 anos você já tinha na mente o que você gostaria de ser. Uhum. Muito provavelmente aquilo foi plantado no seu coração, porque você é uma excelente profissional. É um dom que Deus te deu. Então, quando a gente pensa nisso, a gente tem que trazer para cá e pensar assim, quem é que foi conduzindo, né? Quem é que trouxe essa pessoa na sua vida? Quem é que criou as circunstâncias? Uhum. Né? E fica aqui na nossa mente só para a gente pensar. Porque toda sexta-feira a gente está aqui só para pensar. Tudo Eu sempre que a falo. gente deseja, né? Deus tem um plano. A gente só tem que acalmar e deixar Deus ser Deus, né?
Quando a gente confia no Senhor, descansa nele, eu penso que não existem coincidências, existem propósitos. Então, assim, eu vou muito por isso aí. Então, eu não vejo, isso foi uma coincidência, isso foi um propósito, um plano de Deus. Então, eu penso o seguinte, esse emprego foi um propósito de Deus. Não dá para eu contar até como eu cheguei lá. Não dá para detalhar, porque o tempo não dá. Mas, assim, Deus usar esse homem para me abençoar. Então, assim, e se não fosse isso, eu não conseguia. Foi uma porta que Deus Sim. abriu. E depois, eu acabei saindo de lá, da clínica, e fiquei só nesse emprego. Então, eu fiquei trabalhando só à tarde. Então, dava para eu cuidar da casa, não precisava ter, assim, gastar com ninguém para me ajudar, para cuidar dos meus filhos, porque eu tinha condição de levantar pela manhã, cuidar deles, mandar para a escola e ir para o trabalho. Porque do trabalho eu ia direto para a faculdade. Só chegava em casa às 11, 11h30 da noite. Luta, né, Rô? Luta, Luta, né? luta, muita luta. Então, assim, recém-casada, né? Não foi fácil. Mas, assim, eu louvo a Deus porque em tudo eu vi a mão de Deus. Na faculdade, os professores me ajudando. E Deus, assim, foi tremendo comigo e tem sido tremendo comigo na minha profissão. Deus tem me honrado, né? Graças a Deus, assim, tem sido fiel comigo. Não é mérito meu, que a gente não tem, né? Nós não somos merecedores, não é mérito nosso. É puramente graça e amor do Senhor. Rô, mas você tinha outros sonhos, né? Esse foi Sim. só o começo de tudo aquilo que você precisava e desejava na tua vida, né, profissional. Uhum. Mas você tinha um sonho no coração e a gente está aqui, inclusive, para contar um pouquinho desse sonho, que é o sonho de muita gente, inclusive, né? Muita gente sonha com isso. Qual que era esse sonho e como é que você chegou nele? Então, esse sonho, isso aí foi uma experiência fantástica que eu tive com Deus, porque eu me casei, eu tinha minha casa, e assim, da noite para o dia, tudo ruiu na minha vida. E eu acabei perdendo a casa que eu morava, e eu fiquei numa situação muito complicada. E eu orava e pedia a Deus, né, porque o que aconteceu eu não tinha controle, mas eu sabia que Deus estava no controle. E eu falei com o Senhor, falei, Deus, eu preciso de uma casa. Eu preciso, eu na época até deixei bem claro para Deus que eu queria um apartamento. Porque eu não, eu fiquei sozinha, eu não tinha marido, né, nessa época aí, do testemunho que eu estou contando aqui. O que que ocorreu? Eu falei, eu preciso de um apartamento para eu ter mais segurança. E eu tinha, assim, um dinheiro para dar uma entrada, mas, assim, era pouca coisa. E eu queria um apartamento na região que eu moro hoje, que é nessa região aqui, do Lagoa Santa, Morada do Vale. Eu queria para esses lados aqui. E todo mundo falava comigo, desiste, porque lá você não vai conseguir, aquela região é muito cara, muito Uhum. valorizada, não tem dinheiro para isso. Aí eu falei, não, eu vou procurar ali, porque eu sei que ele tem cuidado de mim. Vai aparecer uma oportunidade. E eu fui esperando, não fiz nada com precipitação. E sempre eu chegava perto do corretor, quando eu estava procurando o apartamento, falava, eu quero nessa região. Rosana, mas nessa região está acima do que você pode pagar. E eu não deixava com que aquilo assim, afetasse a minha fé e a minha certeza de que Deus poderia ouvir, né, o meu clamor. E eu comecei, eu lembro que quando eu comecei a procura de apartamentos, eu comecei a orar e falei com o Senhor. Falei, Deus, o Senhor sabe, eu quero um apartamento naquela região. Dinheiro eu não tenho, porque é caro.
Quem conhece Lagoa Santa sabe que é o metro quadrado hoje mais caro dos Valadares, né? É muito caro aqui. Mas eu falava, eu não tenho condição, mas eu sei que o senhor pode me dar. E aí eu comecei. Primeira imobiliária que eu entrei, eu falei com o corretor. Ele me trouxe exatamente no apartamento que eu moro hoje. E ele falou assim, tava eu e meus filhos. E ele disse assim para mim, olha, eu vou te levar num apartamento, porque você vai ver esse apartamento, mas depois dele você não vai querer ver nenhum mais. Aí eu falei, ai meu Deus, né? O que esse homem tá me arrumando? E eu falei, beleza, vamos. Não me chamava para ir, eu tô indo. Não quero nem saber se eu tenho dinheiro ou se eu não tenho. Eu sei que Deus pode. E eu vim. Quando ele me mostrou o apartamento que eu moro, eu apaixonei com o apartamento. Mas eu não tinha a mínima condição. E eu falei com ele assim, ah, mas você é muito covarde, me trazer aqui. Aqui não dá para mim, meu amigo. Eu quero um apartamento, mas assim, eu sei aquilo que eu posso pagar. Então, aqui tá fora, nesse lugar muito chique, muito bom, né? É muito gostoso para morar. Isso aqui é tudo que eu quero. Mas eu não vou ser tão ousado. Você pode me mostrar algo menor, né? Num lugar, né, assim, não tão valorizado. Aí ele riu, porque o apartamento que eu moro hoje tem uma área muito grande, então eu apaixonei com ele, ele é de esquina. E eu falei, vamos embora, vamos embora. Aí meus meninos falaram assim, mãe, olha o que esse homem fez com você. Isso aqui não é para nós não, só no sonho, né mãe? Só no sonho. Aí eu saí rindo e fui olhar outros apartamentos. Eu devo ter olhado assim, uns 50 apartamentos dentro de Valadares. Mas eu não gostava de apartamento nenhum. E eu coloquei um propósito de oração. Falei, Senhor, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. O Senhor, a tua palavra fala que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Eu não posso, eu falava para Deus, se eu fizer essa oração, eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor eu não consigo abrir o meu coração para outro lugar, o meu coração está ali. E não é por assim, grandeza, nada disso. Porque aqui é simples. Mas em relação ao que eu podia pagar, é muito, né? É um palácio. Em relação ao que eu podia pagar. Você conhece, você sabe, né? Então, eu comecei a orar. E aqui estava em construção, Paty. Estava em construção ainda. O que eu fazia? Eu saía do meu trabalho, via caladinho, fazia igual a Abigail, sabe? No silêncio, sem falar para ninguém. Eu via encontrar com o rei, né? Papai. E eu entrava aqui e pedia os pedreiros. Ele estava tudo aberto. Eu falava, posso entrar aí? Pode. E eu vinha no apartamento e orava. E eu entrava e eu orava. E o Senhor, eu falava com o Senhor. Eu falava, meu Deus, o Senhor sabe que isso aqui é o meu sonho. Está fora da minha realidade, mas não está fora da sua. Eu creio que o Senhor pode me dar esse apartamento. Eu creio, é o meu sonho. Aí, orava. Aí ia embora. Aí a mãe da minha nora, ela sempre estava comigo, sonhando esse projeto comigo, porque Deus coloca pessoas para sonhar com você. Então a Renata estava sonhando junto comigo. Aí um dia eu vim aqui com a Renata, falei, Renata, vamos lá ver, você vai ficar apaixonada com o apartamento. Mas não é para mim. Aí, mesma hora que eu orava, a gente tem esses altos e baixos, né? A gente ora, confia em Deus, aí vem aqueles momentos, aí eu voltava para a realidade. Não, Deus pode. Eu não posso, mas Ele pode. Aí ela veio aqui comigo, e eu lembro que a gente orou, e ela falou assim, o Senhor pode te dar, você crê que Ele pode te dar esse apartamento? Eu falei, eu creio. Ela falou, então Ele vai te dar, eu vou orar junto com você. Nós começamos a oração.
Esse que eu moro já estava vendido. Aí eu tive que comprar um apartamento que hoje, Paty, é o apartamento da Gabi, lá em cima. Aí eu comprei aquele apartamento, o Senhor me deu, eu fui na cara e a coragem, Deus me deu essa coragem, né? Essa coragem que você falou aí de Débora, de Abigail, de Ruth, da esposa de Noé. O Senhor me deu essa coragem. E eu falei, vou comprar e vou financiar. E o Senhor foi ajeitando as coisas de uma forma que é só o Senhor para fazer o sobrenatural. Só Ele. Ele fez o sobrenatural na minha vida. Para que hoje eu tivesse a realização, a concretização desse sonho. Então, eu comprei esse apartamento lá. Mas eu fiquei sem dinheiro para nada. Eu não tinha dinheiro para mobiliar. Eu não tinha dinheiro para nada. Nada, nada, nada. Eu teria que dormir num colchão no chão e colocar um fogão. Não tinha nada. Falei, não tem problema. Não tem problema. E eu vim e comprei o apartamento de cima. Já estava feliz e contente. Falei, não, eu vou comprar lá porque eu já estou feliz. E aí, quando eu estava tinha pago até a entrada e tudo, o dono aqui do apartamento me ligou e falou que a moça que tinha comprado esse apartamento que eu queria, que tinha área e tudo, o casamento dela tinha acabado. Ela estava noiva, o rapaz terminou com ela. E ela ligou para ele naquela semana dizendo que ela não ia ficar mais com o apartamento. E perguntando para ele se ele podia devolver o dinheiro que ela deu de entrada, porque ela não tinha condição de manter. Aí ele fez um contato comigo, falou, Rosana, o apartamento a moça desistiu, você quer? Aí eu falei com ele, querer eu quero, mas só por um milagre de Deus, que eu não tenho dinheiro para mais nada. E eu tinha que ter 30 mil a mais. Nossa. Aí ele falou comigo assim, é por causa de dinheiro? Eu falei, é. Ele falou, o apartamento é seu. Aí eu falei, como é meu? Aí ele foi e falou assim, eu estou incomodado para chamar você para esse apartamento. Não sei por quê, que eu não sou de fazer isso não. De chamar ninguém esse não. Porque esse aqui tem fila de gente querendo comprar. Mas assim, eu estou incomodada e eu te liguei por isso. Esses 30 mil reais, Rosana, você pode me pagar do jeito que você quiser e no tempo que você quiser. Se você quiser me dar 100 reais por mês, você vai me dar 100 reais por mês. Se você quiser me dar 500, vai me dar 500. Falou assim comigo. E eu assim, né, meu Deus do céu, e eu fui orar, falei, meu pai. Aí, o Senhor, assim, trouxe, eu sempre oro e falo, Senhor, se o Senhor está direcionando isso para mim, traz paz ao meu coração. Que eu vou entender essa paz como uma resposta do Senhor. Eu vou entender essa paz como algo que o Senhor está me entregando. Porque quando, Paty, eu me sinto incomodada com algo e não me sinto bem, depois que eu oro, eu entendo que é o Senhor que está trazendo aquele incômodo e que não é para eu fazer. Mas pensa que Deus me deu. Assim, eu já estava com tudo lá dentro do apartamento, né? Assim, as poucas coisas que eu tinha, que era uma mesa que eu tinha guardado, né? E as poucas coisas que eu tinha de móveis dentro do apartamento. Eu desci daquele apartamento para esse aqui. E tomei Gente, posse. eu tô chocada, eu tô chocada. Gente, assim ela não conseguiu me contar isso antes de hoje. A gente teve uma semana muito terrível e nós conversamos, pincelamos o que iríamos falar, mas eu não sabia, eu estou descobrindo isso com vocês. Eu estou em choque. Eu estou em choque de ver o tamanho deste Deus como... Eu falo, gente, é impressionante. É impressionante. Pois é. E aí? Então, continua, que agora eu quero ouvir.
Aí vamos continuar para que todos entendam o cuidado de Deus, nas mínimas coisas. Então você vê, o apartamento já estava fechado, com o contrato financiado na Caixa, a menina já tinha dado 30 mil de entrada, ela desistiu. O casamento dela acabou, ela desistiu, não teve mais condição. O dono do apartamento devolveu o dinheiro dela todo integral para ela, me chamou para tomar posse do apartamento, me deu essas condições e realmente ele ainda falou assim, o mês que você não tiver dinheiro para me dar, você não precisa me dar. Você vai me dar o mês que você tiver. Você só vai me ligar e falar, seu fulano, eu não vou falar o nome dele aqui, que ele é muito conhecido. Seu fulano, esse mês não deu para mim. Não, não tem problema. Paga o mês que vem. Não deu o mês que vem, não, paga outro mês. E você vai pagar o tanto que você quiser. Eu fiquei chocada. Aí eu falei, é Deus nesse negócio. E foi assim que aconteceu. Só que tem um porém. Eu paguei o apartamento em 8 meses. A parte dele. Em 8 repete de novo o que cortou. Repete de novo. Você pagou o apartamento em? Os 30 mil reais que eu estava pensando que eu ia demorar uns 5 anos para pagar, eu paguei em 5 meses. Em 8 meses. 8 meses. Aí, essa foi a outra parte do milagre. Aí não me pergunta como, que eu não sei te contar. Eu não sei te falar. Eu só sei que eu paguei em 8 meses. Amém. E ele ainda brincava comigo, mas você falou que não tinha dinheiro? Tinha mês que eu dava 2 mil para ele. Aí ele, Rosana, você falou que não tinha dinheiro. Aí teve um outro mês que entrou um dinheiro, eu dei 10 mil reais. Aí agora me pergunta, como? Deus purinho na história. Deus purinho. Aí eu não tinha móveis. Aí eu falei, não sei quanto tempo que eu vou demorar para conseguir colocar móveis nesse apartamento. Aí uma pessoa postou, uma amiga minha postou algo no Facebook, que um moço estava vendendo todos os móveis de uma casa lá na Cidade Nova. Móveis planejados. Eu chamei. Aí ela me falou, Rosana, se você quiser, nós vamos lá olhar. Quando eu cheguei lá, ele estava vendendo tudo, do bom e do melhor. Do bom e do melhor. O moço tem dinheiro, muita grana. Então aquilo ali, ele tinha comprado outro apartamento, estava indo morar nesse apartamento, fazendo tudo novo. Enfim, moral da história, do cuidado de Deus. Eu não tinha móveis. Eu comprei os móveis da minha casa, o meu quarto todo planejado, a minha sala. Comprei os móveis da minha casa. Planejei o meu apartamento todo por R$ 2.900. Meu Deus. Ele me vendeu tudo que ele tinha. Eu só chamei o marceneiro para vir instalar no lugar. Então, assim, até esse móvel atrás aí, ó, todo na laca, tá vendo? Um painel todo na laca. Esse painel, eu comprei dele. Tem um móvel embaixo. Então, ele me entregou a nota fiscal desse móvel aqui, novinho, que ele tinha comprado, R$ 6.000. Porque estava na garantia ainda. Então, Pati, né, e para quem está ouvindo a gente, Deus é Deus de milagre. Milagre não se explica, se vive. Eu não sei explicar. Se você me perguntar, eu não sei explicar. Eu acredito Então, que você não saiba. Eu acredito porque eu penso assim. Às vezes eu acho que às vezes não, gente. Eu vou falar, nós limitamos Deus. exatamente. A gente olha para o nosso tamanho, para a nossa pobreza, seja ela mental, espiritual, financeira, o que quer que seja. E a gente olha para a gente fala assim, não vai dar, não vou conseguir. A gente não deixa Deus ser Deus. E é isso que a Rosana está contando. Eu estou aqui passada.
Porque nós temos que deixar Deus ser Deus. E por vezes eu acredito que Deus ele não sonha pequeno para a gente. Ele só quer que a gente dê crédito para ele, crédito, né? Que foi isso que você deu. E olha que incrível. E isso que a Rosana está contando não é só sobre comprar um apartamento. E pode ser sobre isso, porque muita gente sonha com isso. Mas pode ser sobre qualquer outro assunto. Muita gente, pode ser sobre qualquer outro assunto. A gente não pode limitar Deus, a gente tem que sonhar. Por isso que a Bíblia fala assim, que se a gente não tiver um coração como o de criança, dificilmente a gente vai alcançar o reino dos céus. Verdade. E eu fico pensando que é uma verdade isso, porque uma criança, quando chega perto de um adulto, ela não tem vergonha de falar o que ela quer. Ela simplesmente fala. E o adulto olha aquilo com graça, né? Porque fala, acha que eu posso tudo. E, na verdade, o adulto muitas vezes pode mesmo. Às vezes ele não faz porque ele acha que para a criança talvez não vai dar certo tal resolução, né? Mas a verdade é que a gente precisa chegar para Deus de coração aberto, como uma criança, e dizer para Deus o que a gente precisa. E Deus, e às vezes nem só o que a gente precisa, porque tem gente que também bate nessa tecla. Você só pode pedir o que você precisa. Não, você tem que pedir o que você sonha. Deus é que vai decidir o que vai te dar. E assim, o que eu achei incrível dessa história é que você foi para o segundo andar para morar no segundo andar conformada, já tinha entregado os pontos, né? Já tinha Gente, é porque assim, o apartamento da Rosana é muito bonito e ela mora no primeiro andar e o primeiro andar tinha direito a uma varanda extra, muito grande, muito boa. Por isso que ela se apaixonou por esse apartamento. Mas o segundo andar já não tem, é menor, né? Eu morava no segundo andar, então é menor. Mas ela foi conformada. Ela falou, eu queria aqui, Deus arrumou aqui, às vezes a gente faz a mesma coisa, a gente se encaixa, vai dar. Mas olha que incrível, o proprietário se sentiu incomodado. Ela falou essa frase, vocês ouviram? O Espírito Santo, eu gosto muito de 1 Coríntios 2, de 9 a 16, e quando você tiver a oportunidade, vá lá ler, diz que o Espírito Santo, tudo aquilo que você sonhou e que você não imaginou, não pensou, é o que Deus tem preparado para você. Mas quando você continua a leitura, você percebe que o Espírito Santo, ele com a forma dele entender a nossa mente, ele vai diante do trono de Deus. E ele lá no trono de Deus, ele conversa com Deus e com a mente de Deus, ele conecta a gente com a mente de Deus para que a gente consiga receber de Deus aquilo que a gente tanto deseja, em qualquer área da nossa vida. A área espiritual, a área física, emocional, cura, saúde, o que quer que seja. A nossa mente tem que estar conectada. Então, o Espírito Santo incomodou o proprietário, que fez uma coisa louca, que eu acho que até hoje ele não entendeu como é que ele fez isso, porque quando a gente faz um imóvel, a gente tem um imóvel, eu conheço ele tem vários imóveis, ele não entra num negócio para perder. Então, tipo, ele falou, paga do jeito que você quiser, como você quiser, porque eu estou incomodado. A nossa oração, seja ela de maneira que você consiga expressar tudo ou que você não consiga expressar tanto, ela será ouvida. E o Espírito Santo de Deus, ele vai conseguir mover todos os caminhos para você chegar onde você deseja. Jeremias 29:11 diz o seguinte: eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito. Planos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Não é o plano que Deus deseja. É tão impressionante esse verso que fala o plano que você deseja. E se você continuar o texto, diz assim, então vocês vão orar a mim, vocês vão clamar a mim, vocês vão pedir, e eu vou responder. Então, a história da Rosana está contando para você que é o momento de você ser ousado com Deus. A Rosana não impôs a Deus o que ela queria, ela só pediu. E olha que eu achei
muito gracioso o que você falou, achei muito especial, Rô. Todos os dias você parava, entrava e orava. A né? oração move montanhas. A gente não acredita nisso. A gente não acredita, gente, porque Jesus falou que a nossa fé era do tamanho de um grão de mostarda. E às vezes a gente sente que nem do grão de mostarda, que é tão ínfimo, a gente consegue ter. Eu Então, saí Rô, daqui. eu olho isso assim, eu fico chocada, eu estou chocada. Mas termina, pode falar, pode falar. Eu disse assim que eu me lembro que eu saía daqui toda suja de pó de cimento, porque os pedreiros estavam trabalhando no prédio. E eu entrava, eu fico imaginando o que aqueles homens pensavam. Essa mulher deve ser doida, né? O que essa mulher tanto vem aqui? Porque eu vinha, eu passava, gente, eu trabalhava lá no centro. Eu vinha aqui só para orar. Aí eu entrava aqui e orava. E saía. Entrava, orava e saía. Então era muito, assim, eu tinha uma confiança plena que Deus poderia fazer. Claro que a gente tem os momentos, né, que você fica, às vezes eu pensava assim, será que será que é certo o que eu estou fazendo? Será que Deus está preocupado com isso? E me dá esse apartamento? Porque eu acho que Deus está preocupado em me dar uma casa para morar, mas não é isso. Mas aí eu entendi que não, que Deus está sim preocupado. Não é preocupado. E, na verdade, a Bíblia fala que ele tem prazer, não é preocupação. Ele tem Amém, é verdade. prazer em conceder os desejos dos seus filhos. Então, eu entendi que Deus tinha prazer. Eu falei, eu sei, se o Senhor tem prazer, então eu vou trilhar isso aí. E assim, é muita coisa que aconteceu, sabe, Paty? Muita coisa. O Senhor me usou para abençoar ele também, porque a documentação aqui desse prédio, eu entrei, estava tendo problema e eu entrei, consegui resolver, né, enquanto advogada. E assim ele foi me abençoando. Eu entrei para esse apartamento. Eu não tinha dinheiro para colocar box nos banheiros. Ele me deu de presente, ele falou, Rosana, você vai entrar nesse apartamento com os box do banheiro já para você, que você não pode ficar morando assim. E outra coisa, vou colocar uma ducha nesses banheiros para você, daquelas grandes. Não quero ducha pequena, não. Quero aquelas duchonas grandes. Você chegar do trabalho, tomar um banho satisfeito, porque você cansa muito, você é muito batalhadeiro. E ele fez. Até isso ele colocou. Eu gostava, tinha um tanquezinho aqui, era de plástico, aqueles tanques de construção. Ele falou comigo assim, você vai, tira esse tanque feio daí, você vai numa loja, escolhe o tanque que você quiser, sem olhar preço, e coloca aí que eu vou te dar de presente também. Isso não tem lógica. Isso não tem Não lógica. tem lógica. Não tem. É só Deus para fazer isso. Não, E não assim, tem lógica, mas tem Deus, né? sem Não tem lógica, mas tem Deus, né? exatamente. Então, assim, ele ficou meu amigo, uma pessoa que qualquer hora que eu preciso, se eu fizer um contato, vem aqui, resolve, ele vem na hora, ele manda alguém. Então, assim, eu louvo a Deus, porque o Senhor, ele usa pessoas para nos abençoar. Amém. E, assim, é amor, é imensurável o amor de Deus. E eu fico, assim, muito encantada, né? Muito encantada. São muitas experiências que eu tenho e já tive com Deus, né? Eu não podia ter filhos, Deus me deu 2 filhos, tudo por questão de oração, né? Milagre de Deus. E são N testemunhos, tem muitos. Eu ainda vou voltar por aqui para contar mais um Vai. pouquinho de Até testemunho. para contar depois, a gente vai marcar uma nova para contar sobre a Rosana ter casado. Depois a gente conta para vocês essa história. Tem uma Ai, história né, linda Rô? aí. Essa história é linda. Rô, para a gente terminar, o que você diria para as pessoas que estão aqui, que vão passar por aqui? Como é essa coisa do milagre, né? A gente realmente, às vezes, tenta buscar explicação. A Bíblia fala assim, que as coisas de Deus são loucura para o homem.
A gente não vai entender a mente de Deus nunca. E depender de Deus é muito maravilhoso. Muitas pessoas não compreendem isso. Então, o que você tem a dizer para essas pessoas que ouviram teu testemunho, que ouvirão em algum momento, sobre os milagres de Deus e que conselho espiritual você deixaria aqui para essas pessoas? Então, primeira coisa, dependa do Senhor. Dependa de Deus. Porque eu entendi que na minha vida, tudo, eu vivo a minha vida na dependência do Senhor. E isso faz toda a diferença. Enquanto eu quis fazer as coisas por mim mesma, sem orar, sem buscar direcionamento de Deus, sem aguardar, ter paciência também, que é um processo. Eu estou contando isso aqui, mas isso não aconteceu da noite para o dia. Teve todo um processo que não dá para eu falar, porque não tem tempo, né? Mas teve todo um processo. Então, o Senhor, Ele trabalha na nossa ansiedade, tudo para você confiar nele. Né? A murmuração é algo, né, que atrapalha muito o agir de Deus na nossa vida, atrasa muito a bênção do Senhor. Então, o que eu tenho para dizer hoje? Para viver milagres, tem que ter fé. É fé. Então, assim... Só repete de novo que você se mexeu, não deu. Para viver milagres... Para viver milagres, precisa ter fé. Ter fé. Uhum. Por quê? A fé, o que é a fé? A fé é você viver, na verdade, aquilo que você não está vendo. Então, você tem fé que pode acontecer, mas você não vê perspectiva, você não está vendo perspectiva, mas você sabe que Deus pode fazer. Verdade. Então, é fé. E entendendo que Deus é um Deus de graça. Eu entendi que Deus nos olha, quando o Senhor fala que nós somos a menina dos olhos dele, isso é muito, muito profundo. Gente, o que é a menina dos olhos? Alguma coisinha que tocar o seu olho ali, que entrar ali dentro, seja um fiozinho de cílio, né? Viu como incomoda? Um grãozinho de areia. Incomoda. Então, nós somos a menina dos olhos de Deus. O Senhor cuida de nós. O Senhor nos protege, nada nos toca. Então, assim, é dentro desse contexto que eu aprendi a enxergar Deus e saber que Ele pode todas as coisas. Ainda tem uns sonhos aí que eu vou realizar. Uns sonhos que eu tenho orado. E eu já posso dizer que pela fé vão acontecer. Então é isso aí. Dependa do Senhor. Ore, busque direcionamento e tenha vida com Deus. Porque o secreto com Deus é que faz toda a diferença na nossa vida. Amém. Amém. Oh, lindo. A assinatura de Deus. Lindo. E eu vou dizer para vocês assim, isso é real, isso é muito real, como a bondade de Deus nos alcança. Vou aproveitar para terminar contando também para vocês que Deus realizou esse milagre na minha vida. Eu tinha muita vontade de ter algo no campo, muita vontade. Orei durante 16 anos. Eu estava em São Paulo, eu não queria mais permanecer em São Paulo. E eu orava a Deus por causa daquela vida louca, que São Paulo é uma vida louca. Eu dizia para Deus assim, Senhor, eu sinto vontade de ter uma vida no campo, uma vida mais pacata, uma vida mais com qualidade, mas eu não sei como alcançar isso. E resumindo, após 16 anos, Deus me levou num lugar impressionante, que eu fiquei como você, na dúvida, porque eu falei, eu não tenho a menor condição.
E Deus providenciou a entrada, e Deus providenciou e tem providenciado todos os pagamentos para eu fazer, de uma forma sobrenatural. E eu falo para Deus, Senhor, o Senhor sabe a casa que eu quero, então eu estou colocando nas mãos do Senhor. E isso para mim foi um presente de Deus. E quando aconteceu o sorteio do espaço, porque é um chacreamento, né? É um condomínio de chácaras. Nesse condomínio, próximo à portaria, tem 2 lagoas. E a minha conversa com Deus foi assim, Senhor, eu não sei se é melhor, eu vou deixar na sua escolha. Eu não sei se é melhor eu morar lá em cima, nas montanhas, ou se é melhor eu morar perto da portaria. Como eu acredito que eu estou sozinha nesse momento, sou mulher, talvez eu conversando com Deus, talvez seja melhor eu ficar em frente à lagoa, mas isso vai depender do Senhor, porque é um sorteio. Então o Senhor decide, o que o Senhor decidir está decidido. E para honra e glória de Deus, o meu sorteio foi um dos últimos, tinha lá muitas pessoas que foram sorteadas ao longo daquela noite, e eu estava lá sentada quietinha, o meu terreno, ele caiu exatamente em frente à lagoa, e eu tenho amiga minha que já foi, que está aqui na live, ela sabe, e eu fui sorteada em frente à lagoa, o espaço mais valorizado de todo o chacreamento. Deus Isso é uma coisa que eu até hoje eu fico assim, Senhor, como que o Senhor fez isso? Porque todo mundo que pagou muito mais caro do que eu, muito mais caro, queria aquele espaço. Mas Deus me deu aquele espaço. Aquela terra, quem me deu foi Deus. Então, eu sei que Deus, ele pode todas as coisas. E eu quero deixar isso aqui para você. Eu sei que nós duas, hoje, estamos falando de coisas materiais. E aqui nós falamos de coisas, de várias situações. Profissões, forma de viver, relacionamentos. Nossa, já tivemos testemunhos de várias coisas, mas hoje especialmente estamos falando de coisas materiais. Mas nós queremos estender esse pensamento nosso para tudo. Verdade. O que quer que você queira alcançar, em nome de Jesus, ajoelhe e peça. Jesus não tem dificuldade em ouvir a sua oração. Ele não tem dificuldade nenhuma. Pelo contrário, o céu está desesperado que a gente vá, se ajoelhe, clame e peça para viver os milagres de Deus. Porque o que a Rô falou é uma verdade. Nós temos que aprender a viver o processo. Porque o que Deus deseja para a nossa vida é que a gente só testemunhe, que a gente conte desse amor, da capacidade sobrenatural que Deus tem de realizar o impossível. Então eu também quero deixar isso para vocês, que vocês não se esqueçam que há um Deus que quer ser Deus e que muitas vezes a gente não permite que ele seja. A gente diminui Deus do tamanho da gente. Então a gente traz Deus para o diminutivo, quando na verdade o que Deus quer é que a gente olhe, como ele falava, né, para Abraão, como ele falava para José, como ele falava para Davi, olha isso aqui, ó. Tá vendo essa extensão aqui? Eu posso fazer tudo. Eu sou capaz de acabar com o povo X, Y, Z só por amor a você. Eu sou esse Deus que sou capaz de fazer qualquer coisa por você. É um Deus apaixonado que quer cuidar da gente. Então eu quero que você guarde isso no seu coração. Deus fala que ele pode fazer todas as coisas. Ah, Paty, mas Deus também fala que a gente vive em tribulação. A gente vive mesmo, a gente está num mundo. Esse mundo é um mundo de tribulação. Esse mundo é um mundo de luta, é um mundo de choro, é um mundo de lágrima. Mas olha, como a Rô falou, foi um processo e ela não contou as partes difíceis. Ela veio aqui para contar para vocês o milagre. Mas ela mencionou várias vezes aqui, ninguém sabe como foi o processo. Foi difícil, foi luta, mas Deus venceu. Eu sempre falo que é como história de Walt Disney, né? Walt Disney acho que se inspira muito em Deus. Quando fala, e terminou tudo, mundo felizes para sempre. Eu acho que a vontade de Deus é essa, que apesar de toda a trajetória de lágrimas e sofrimento, ao final vai acontecer aquilo que a gente deseja se a gente confiar em Deus. Então eu queria
deixar essa mensagem para você. Foi lindo, Rô. Eu vou dormir assim. Obrigada. Vou demorar um pouquinho, porque para pensar, para ficar refletindo, mas que Deus possa te abençoar muitíssimo, continuar cuidando de você como Ele cuida. Amém. Eu tenho certeza que esse testemunho vai servir para todo mundo que passar por aqui. E se o seu e se a sua vontade é uma casa própria, tá o testemunho aí, gente. Pega o papel e caneta, começa a desenhar com Deus o que você tanto deseja no seu Isso coração. aí. Não importa se é o bairro mais caro, não importa se é o apartamento que você... Não importa. Fala com Deus. E deixa Deus criar as estratégias melhores, né? Então, ser corajoso. É isso que importa. Detalha para Deus. Detalha, exatamente, detalha para Deus. Eu queria terminar com uma oração, nós vamos fazer uma oração e depois eu vou abrir a caixinha aqui para a gente ler o que o pessoal falou, para a gente encerrar, tá bom? Você quer fazer uma oração, Rô? Vamos sim. Senhor, nós estamos aqui diante da tua grandeza, Pai. Quero agradecer ao Senhor por esse momento, agradecer ao Senhor por essa oportunidade ímpar, Deus, de contar, ó Pai, dos grandes benefícios do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, esse amor que nos constrange, Deus. Obrigada por cada pessoa que está aqui conosco nessa live, ouvindo e participando conosco. Que esse testemunho venha edificar muitas vidas. Abençoe a Patrícia, continue usando a tua filha para a edificação de vidas, em nome de Jesus. Amém. Pai. Amém. Amém. Eu vou abrir os comentários aqui, se vocês quiserem falar alguma coisa para a Rô. Aproveita, temos 5 minutos para isso. E vamos ver o que o povo escreveu aqui. Vamos ver aqui, que eu vou lendo aqui e vou falando. Olha, tem um monte de gente amigo meu aí. A Valdelice escreveu assim: gostei muito, estou com uma causa para resolver, mas só depois do sábado. Eu acho que acho que ela quis dizer auxílio doença. Sim. A Vanessa escreveu: para Deus nada é impossível. Aí o Paulinho escreveu assim: como? Né? Acho que ele está assim, tipo, chocado. Como tudo isso? Imagina eu, né? E colocou vários pontos de interrogação. E a Claudinha, que conhece o meu terreno, falou: Paty, quando a Rosana começou a contar do apartamento dela, eu lembrei do seu terreno. Deus seja louvado por sua vida, Rosana, a Vanessinha está falando. Deus te abençoe grandemente, seu lindo testemunho. A Marinha Núbia, ela está dizendo: glória a Deus, Deus é fiel na sua vida. Grande abraço. Deus é lindo, para Deus nada é impossível. Então, as pessoas realmente, acho que ficaram tão chocadas quanto eu de ver tanta grandeza, né? E aqui nos comentários, deixa eu ver se eu consigo ler, que tem muita coisa aqui, deixa eu ver. Bom, aqui foi no comecinho, quando a gente estava. Deixa eu ver aqui. Peraí. Deixa eu ver aqui, peraí, que para ler tem que passar devagarzinho. O pessoal tá dando boa noite. Deixa eu ver. Peraí. Tem muita coisa aqui, mas o pessoal tudo falando assim, que foi uma bênção, que foi incrível, muita coisa. Eu só posso dizer, Rô, foi incrível. Só posso dizer isso para você, foi incrível. A Gabi está falando, Deus continue te abençoando. A Gabi, nossa amiga. Deus continue te abençoando, e ela agradeceu por esse momento compartilhado nosso. A Rosemaria, acho que ela diz que está chocada também. A Gabi está chocada, quase que a gente não se conhece. A Gabi colocou, né? A Rosemaria disse que amou seu depoimento. A Vanessa está dizendo: Deus seja louvado, lindo testemunho.
A tua amiga está dizendo amei, 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 e assim por diante. As pessoas estão aqui tão em choque quanto eu, né? E aqui alguém está falando, só pude chegar agorinha, mas peguei o fechamento. Nosso Deus é tremendo e surpreendente. Não tem problema, a live vai estar aqui, eu vou compartilhar ela com o Instagram da Rosana, então vai estar no meu e no dela, você pode assistir. E após, né, amanhã, normalmente eu coloco tudo no YouTube e no Spotify no mesmo dia. Só que como amanhã eu tenho que sair muito cedo, eu vou deixar para amanhã à tarde por lá, e aí eu vou passar para a Rosana depois, e aí ela passa para vocês, tá bom? Rô, que Deus te abençoe. E obrigada, viu? Obrigada, de todo o meu coração. Foi lindo, tá? Eu que agradeço. Um beijo. Agradeço o carinho de todos aí nos comentários, viu? Tá bom, um beijo. Se cuida. Beijo. Beijo, gente. Até a próxima semana.